Deus é um ser que sempre existiu sem nunca ter tido um começo. Isso é um mistério que nunca vamos conseguir entender com nossa mente limitada. A prova que Deus nunca teve um começo é que se ele tivesse se criado a partir do nada, ele poderia fazer isso muito tempo antes. Assim ele volta infinitamente para o passado. Ele é um ser que tem todo o poder e estava sozinho no vazio. Um dia ele resolveu criar pessoas com a mesma capacidade de pensar igual a ele. Criou os anjos e o seu reino celestial que nós chamamos de céu. Deus tem um trono feito de fogo branco em cima de uma montanha no seu reino celestial. Lá não tem sol e toda a luz sai do corpo dele. Deus tem um trono ali e uma posição de exclusividade absoluta. Todos os anjos cantam louvor somente para Deus. Deus tem a exclusividade de ser o único que recebe louvor. Todos os anjos servem somente a Deus com muita alegria. Um dia um anjo cobiçou o louvor que Deus recebia e quis ter louvor para ele também. Esse anjo começou a fazer uma pregação no céu para levar os outros anjos a cantar para ele. Um terço dos anjos achou que aquele anjo era grande e merecia louvor. Esse um terço de anjos queria ficar cantando para Deus e para aquele anjo. Uma hora queriam cantar para Deus e outra hora queriam cantar para o anjo que se exaltou. Deus ficou indignado com esses anjos que se dividiram e expulsou eles do seu reino celestial. Por que Deus não divide seu louvor nem sua posição de exclusividade com ninguém? Aquele um terço de anjos cometeram vários pecados. Cometeram o pecado de quebrar a exclusividade de Deus na vida deles. Porque acharam que Deus não precisava ser o único que recebia louvor. Cometeram o pecado de se dividir com outro nome e queriam ficar servindo a Deus e um anjo. Cometeram o pecado de pegar uma coisa que só pertence a Deus, o louvor, e deram para uma criatura. Por todos esses erros Deus expulsou eles do céu. Deus não abre mão do seu direito de exclusividade de ser o único que é servido e adorado. Deus não quer ter o primeiro lugar e existir outro nome em segundo lugar recebendo louvor. Deus quer exclusividade absoluta de ser o único que é servido e que recebe louvor. E Deus está certo de pensar assim. Porque ele estava sozinho no vazio. E tem todo o poder. E criou tudo o que existe. Todos nós existimos graças à escolha dele de ter criado a gente. Nós devemos nossa vida a ele. Os anjos são criaturas muito pequenas e limitadas diante de Deus. O louvor é uma coisa que só pertence a Deus. Não tem cabimento uma criatura querer receber louvor. Não tem cabimento uma criatura dar louvor para outra criatura. Deus achou um absurdo aquele um terço de anjos quebrar o seu direito de exclusividade na vida deles. E por isso expulsou aquele um terço de anjos do seu reino celestial. Jesus chamou esses anjos expulsos de demônios. As passagens sobre esses anjos caídos são essas que estão na tela. Deus teve uma perda grande quando perdeu um terço dos anjos. Ficou menos gente no seu reino celestial para viver ali e cantar para ele. Deus teve a ideia de criar pessoas novas em uma terra fora do seu reino celestial. E testar essas pessoas novas nessa terra nova. Para ver quem seria fiel a ele. Essa terra fora é aqui onde vivemos. E essas pessoas novas são Adão e Eva. Deus permitiu o anjo que foi o líder da queda lá em cima tentar o casal. Porque queria provar se seriam fiéis. Mas mesmo que se o casal pecasse, Deus já tinha um plano para salvar o povo. Ele viria aqui pessoalmente pagar as dívidas do povo diante da sua própria santidade. Para dar o perdão para as pessoas que quisessem compromisso com ele. Deus permite esses anjos caídos jogar tentações e tentar enganar o povo. Porque assim as pessoas são testadas. E Deus vai ver quem vai ser fiel a ele e quem não.
Quem vai guardar a palavra dele e quem não? Quem vai fazer a vontade dele e quem não? E assim Deus vai ver bem quem se importa com ele e quem não. E assim Deus dá oportunidade para as pessoas mostrarem seu valor. Esse 1/3 de anjos quer que a gente cometemos o mesmo erro que eles cometeram. Eles querem que a gente cantemos louvor para alguma criatura, não importa quem seja essa criatura. Porque assim a gente cometemos o mesmo pecado que eles cometeram. O pecado de quebrar a exclusividade de Deus na nossa vida. O pecado de servir outro nome além de Deus. O pecado de cantar louvor para uma criatura. Deus usa a figura da noiva para mostrar que o povo deve ter uma posição de exclusividade diante dele. A noiva significa exclusividade. A noiva só busca o noivo. A noiva se guarda para o noivo. A noiva só se entrega para o noivo. Deus usa a figura da noiva para mostrar que o seu povo deve buscar somente a Ele. E servir somente a Ele. E cantar louvor somente para Ele. Deus mostra com a figura da noiva que o povo deve ter uma posição de exclusividade absoluta diante dele. E nunca buscar outro nome. E nunca servir outro nome. E nunca cantar louvor para outro nome. Agora vamos ver as passagens da Bíblia onde Deus usa a figura da noiva para falar sobre o povo que busca somente a Ele. A primeira passagem está em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e lhe demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. As bodas é um nome antigo para a festa de casamento. A festa de casamento é uma figura que representa a entrada do povo salvo no céu para viver para sempre com Deus. O Cordeiro é Jesus que morreu pelo perdão dos pecados. A segunda passagem está em Apocalipse 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, irei te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Nessa passagem um anjo mostra para o apóstolo João os salvos que vão entrar no céu. Agora vamos ver mais passagens da Bíblia sobre o direito de exclusividade de Deus. Jesus foi tentado no deserto pelo anjo que foi o líder da queda no céu. Esse anjo caído queria receber a adoração de Jesus. Jesus respondeu falando sobre o direito de exclusividade de Deus. A passagem está em Mateus capítulo 4, versos 9 e 10. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se me adorares prostrado. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Veja nessa passagem que Jesus mostrou a exclusividade de Deus de ser o único que deve ser servido e adorado. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Deus. O apóstolo Paulo falou em uma carta para os romanos que o povo deixou a posição de exclusividade de Deus e estava servindo criaturas. A passagem está em Romanos capítulo 1, verso 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja que o apóstolo Paulo fala aqui que o povo estava adorando e servindo criatura em vez de se manter somente com Deus. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Deus. Deus mandou um anjo mostrar várias coisas do Apocalipse para o apóstolo João. O apóstolo João ficou impressionado com as coisas que o anjo mostrava. E cometeu o erro de ajoelhar diante do anjo para adorar a ele. O anjo não aceitou receber adoração. E disse para João adorar a Deus. A passagem está em Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal,
Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja aqui que um anjo de Deus não quis receber adoração e disse para adorar a Deus. Outra passagem que Deus mostra o seu direito de exclusividade. Nessa passagem Deus mostra que ele tem ciúmes de que o povo dele sirva a outro nome. O povo colocou uma imagem de outro nome no templo de Deus em Jerusalém. O povo estava servindo aquele outro nome no templo de Deus. Deus levou o profeta Ezequiel até o templo dele em Jerusalém e mostrou para Ezequiel a imagem que colocaram na casa dele. A passagem está em Ezequiel capítulo 8 versos 3 e 6. Me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que está para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. E ele me disse: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Deus mostra aqui que ele tem ciúmes do povo e quer o povo buscando somente a ele com posição de exclusividade. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Deus. Quando a pessoa faz um compromisso com Jesus de seguir a ele, Jesus coloca dentro dessa pessoa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que ele coloca um pouco dentro da pessoa que busca ele. O apóstolo Tiago falou que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Isso significa que ele não aceita que a pessoa busque outro nome, mas quer que a pessoa busque somente a ele em posição de exclusividade. A passagem está em Tiago capítulo 4 verso 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Explicação por que Deus está dividido em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus estava sozinho no vazio. Esse que estava sozinho era o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a criar as coisas. Criou um reino celestial e os anjos. Criou um corpo para representar o seu ser invisível diante dos anjos. Esse é o Deus Pai sentado no trono. O Espírito Santo viu que existia a possibilidade das suas criaturas um dia pecarem. Se pecassem, ele próprio teria que pagar pelo pecado para dar perdão diante da sua santidade. Por isso ele criou um segundo corpo para representar o seu ser dentro da criação. Esse segundo corpo ele usaria para fazer o sacrifício de reconciliação de uma criatura caída com ele próprio de novo. Esse é o corpo do Deus Filho Jesus. Deus está dividido em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou que Deus estabeleceu seu Filho Jesus como único mediador até ele. O apóstolo Paulo fala a palavra único, mostrando a exclusividade de Jesus como único mediador que Deus reconhece para fazer o intermédio entre a pessoa e ele. A passagem está em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Veja aqui nessa passagem que Deus não reconhece nenhum outro nome como mediador diante dele. Porque Deus já falou aqui que seu Filho Jesus é o único que ele reconhece como mediador até ele. Outra passagem sobre a exclusividade de Jesus diante de Deus. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus é o único estabelecido por Deus para nós termos a salvação. A passagem está em Atos capítulo 4 verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Outra passagem sobre a exclusividade de Jesus diante de Deus. No templo em Jerusalém existia um véu que separava o lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança e a presença de Deus do resto do templo.
Esse véu representava a separação entre nós e Deus por causa do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo por Deus. Deus fez isso para nos mostrar que a separação que existia entre nós e Ele terminou. E agora podemos chegar até Ele através de Jesus. Veja a exclusividade de Jesus aqui. Foi no momento em que Ele morreu pagando a dívida dos nossos pecados que o véu do templo foi rasgado por Deus. Isso é mais uma prova que Jesus é o único mediador que Deus aceita entre nós e Ele. A passagem está em Mateus capítulo 27 versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Jesus diante de Deus. O apóstolo Paulo fala que Jesus é o único Senhor. Isso significa único mestre que pode falar sobre Deus. E único intermediário até Deus. A passagem está em 1 Coríntios capítulo 8 verso 6. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por eles nós também. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Jesus diante de Deus. O apóstolo Paulo falou que ninguém pode colocar outra base diante de Deus. Ninguém pode colocar outro alicerce diante de Deus. Mas que o único fundamento é Jesus Cristo. Isso significa que ninguém pode estabelecer outro nome como mediador até Deus. A passagem está em 1 Coríntios capítulo 3 verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vemos aqui de novo o direito de exclusividade de Jesus. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Jesus diante de Deus. Deus estabeleceu seu Filho Jesus como único caminho para chegarmos até Ele. Jesus é o único caminho até Deus. Jesus é a única verdade de Deus. Jesus é a única chance de termos a vida eterna. Ninguém vem até Deus se não for através de Jesus. A passagem está em João capítulo 14 verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Outra passagem sobre o direito de exclusividade de Jesus diante de Deus. Jesus disse para batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus mostrou as três partes do ser de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A passagem está em Mateus capítulo 28 versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Por hoje é só, pessoal. Tchau.